Olá, bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. Eu sou a professora Francis e na aula de hoje estaremos estudando a exclusão do crédito tributário. Especificamente hoje nós vamos tratar do Instituto da Anistia. Nós vimos que excluir o crédito tributário significa impedir sua constituição, ou seja, impedir o lançamento. São duas as causas que excluem o crédito tributário: a isenção e a anistia. A isenção foi tema da aula anterior. A anistia nós passamos a estudar agora. A anistia é o instituto que, entre aspas, perdoa, ou melhor, que libera o pagamento das penalidades. Então, em havendo uma penalidade, por exemplo, uma multa tributária, ela somente será perdoada ou somente não haverá o dever de pagá-la se ela for anistiada. Diz lá, então, no artigo 180 do CTN. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui do caput do artigo 180, a anistia, ela diz respeito a infrações. Isso eu acabei de falar. Mas quais infrações? Aquelas já cometidas. Aquelas já cometidas. Então, se, por exemplo, hoje é publicada uma lei anistiando determinadas infrações, ela será aplicada para as infrações cometidas anteriormente a essa publicação e nunca para infrações futuras. Percebam que seria por demais publicar uma lei concedendo anistia para eventos futuros. Na verdade, se isso acontecesse, o legislador estaria estimulando o cometimento de infrações. Então, a anistia, ela perdoa a infração já cometida, aquela que foi cometida, então, antes da publicação da lei que concede a anistia. Bem, esse mesmo dispositivo, ele traz algumas vedações, ou seja, algumas infrações que não podem ser anistiadas. São elas, então. Então, a anistia não se aplica aos atos qualificados em leis como crimes ou contravenções. Então, todo ato que for crime, descrito na lei penal como crime, ou for contravenção, também então descrito na lei penal, não podem ser anistiados, Crimes e contravenções tributárias jamais serão anistiados. Vedação expressa do inciso 1 do artigo 180. Esse mesmo inciso traz mais uma vedação, Ou seja, além dos crimes e das contravenções, também não podem ser anistiados aqueles que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Aqui, então, nós não estamos tratando mais de crimes e contravenções, nós estamos tratando dos ilícitos administrativos, das infrações administrativas. Toda vez que houver uma infração administrativa cometida com dolo, com fraude ou com simulação, não poderá ser anistiada. Só vamos lembrar, nós já estudamos, quando da responsabilidade por infrações, que as infrações tributárias, a responsabilidade tributária por infrações, ela independe da intenção do agente, ela é, portanto, objetiva. Então, infração tributária, as infrações tributárias, elas não necessariamente precisam desse elemento subjetivo, por exemplo, do dolo. Mas aqui, a vedação diz respeito somente à anistia, o que significa dizer que infrações administrativas cometidas sem dolo, sem fraude ou sem simulação podem ser anistiadas, mas, se cometidas com dolo, fraude ou simulação, não poderão. Então, nós vimos aqui no inciso 1 que nem os crimes, nem as contravenções e nem mesmo as infrações administrativas cometidas com dolo, fraude ou simulação poderão ser anistiadas. O inciso 2 diz lá: salvo disposição em contrário,
as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Ou seja, em regra, qualquer infração cometida por meio de conluio não pode ser anistiada. Essa é a regra, mas o próprio dispositivo deixou aí uma possibilidade de exceção, quando ele diz, salvo disposição em contrário, o que significa dizer que o legislador pode, se ele quiser, anistiar as infrações cometidas por meio de conluio. Isso é muito perigoso, porque nós vimos aqui no dispositivo anterior, no inciso 1º, que infrações cometidas com dolo não podem ser objeto de anistia. Mas as cometidas com conluio, se houver previsão legal, poderão ser anistiadas. Qual é, então, o problema disso? O problema está no conceito de conluio. Olhem, a Lei 4.502 de 64, no artigo 73, ela traz uma definição de conluio. Ela diz lá, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71, 72, ou seja, visando a fraude ou a sonegação. Portanto, conluio é um ajuste doloso. Eu só tenho conluio se eu tiver pessoas naturais ou jurídicas unidas com o intuito, com a intenção livre e consciente de cometer uma fraude, de sonegar imposto, etc. Então, isso traz aí uma contradição. Por quê? No inciso 1º, diz que nenhuma infração dolosa poderá ser anistiada. Mas, se cometida por conluio e houver, cometida em conluio e houver previsão legal, ela poderá ser. Qual a conclusão que se tira? Regra geral, infrações cometidas com dolo não serão anistiadas. A não ser que, e aí nós vamos para a exceção, que ela seja cometida por meio de conluio e haja expressa previsão legal. Ou seja, a única infração dolosa que pode ser anistiada é aquela cometida por meio de conluio, desde que haja previsão legal. Bem, a anistia, segundo o artigo 181, ela pode ser concedida em caráter geral. Em caráter geral, é a anistia concedida sem nenhum requisito, sem nenhuma limitação, sem imposição de nenhuma condição. Mas ela também pode ser concedida de forma limitada, como diz o próprio artigo 181. Quando é que ocorre essa limitação? Aí vem a especificação nas alíneas do inciso 2 do artigo 181. Então, limitadamente, as infrações da legislação relativa a determinado tributo, que significa, por exemplo, a União, ela pode anistiar somente as infrações cometidas no imposto de renda. Então, de repente você declarou a menor o imposto de renda, você cometeu uma infração. Mas aí a União pode anistiar. Ela não é obrigada a anistiar as infrações relativas a todos os seus tributos. Ela pode conceder anistia de forma limitada, limitando então a um determinado tributo. Também pode ser limitada a anistia às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza. Essa anistia é bastante utilizada, Por que ela é bastante utilizada? Justamente porque muitas vezes é mais caro para o Estado cobrar o pagamento da penalidade pecuniária do que perdoá-la. Se a pessoa pagar voluntariamente, tudo bem, mas se ela não pagar, o Estado terá que movimentar a sua máquina estatal, terá que movimentar, por exemplo, o judiciário para a cobrança. Então, vai ter que propor uma ação de execução fiscal, que gera custos. Às vezes, os custos são maiores do que o próprio valor da dívida, nesse caso aí, derivada de penalidade pecuniária. Justamente por isso, as fazendas públicas têm virou uma prática anistiar infrações de baixo valor. Por quê? Anistiando infrações de baixo valor, ela pode até não receber
o valor da infração. Pode até não, ela não vai receber o valor da infração, mas ela não terá despesas para esse recebimento. Então, imagine que no seu estado sejam isentadas as infrações relativas ao ICMS no valor de até R$ 5.000. Aí eu tenho uma anistia limitada pelo valor. Também pode limitar, né? A anistia também pode ser limitada a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. Essa regra já é uma regra que precisa ter um pouco mais de cuidado, porque para você anistiar infrações cometidas em determinadas regiões, é preciso observar, como o próprio dispositivo diz, as peculiaridades dessa região. Então, imagine o seguinte, imagine que houve uma enchente, choveu granizo, derrubou árvore, derrubou poste, e a cidade ficou totalmente sem energia, sem internet, por 2 semanas, suponhamos. E nesse prazo venceu, e nesse período de tempo venceu o prazo para entrega da declaração de ajustes do imposto de renda. Essa declaração é uma obrigação acessória, mas o descumprimento da obrigação acessória faz nascer uma penalidade. Então, mas por que as pessoas não cumpriram? Por conta de uma peculiaridade daquela região, que foi o fato da região ter sido afetada por esse evento da natureza. Então, nesse caso, pode ser isentada essas pessoas, né? Essas pessoas que receberam, de repente, uma penalidade pecuniária, receberam uma multa por não entregar a declaração do imposto de renda no prazo legal, elas podem ser anistiadas. Essa hipótese, então, está descrita aqui na linha C. Por fim, a anistia pode ser limitada sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Essa também é uma prática bastante usada pelas fazendas públicas. Imagine que você declarou o seu imposto de renda a menor, portanto, você recolheu também o tributo a menor. Você declarou menos renda, o cálculo do tributo a ser recolhido também foi menor. E aí, o fisco descobre. Ele lança de ofício a diferença, essa diferença diz respeito ao valor do tributo, mas ele também te aplica uma penalidade. Por quê? Porque você cometeu aí uma infração tributária, você declarou menos. Como as infrações independem da vontade do agente, não importa se você declarou menos achando que estava certo ou se você declarou menos porque você queria se furtar aí a tributação. Não importa. Então, você tendo pago menos, declarou menos, pagou menos, o fisco vai lançar de ofício a diferença e vai também te aplicar uma penalidade. Mas é muito comum as fazendas públicas fazerem o seguinte: se você pagar até a data do vencimento, o tributo, eles te liberam da penalidade, ou seja, eles anistiam a penalidade. Alguns fazem até diferente, fazem assim, eles concedem descontos, né? Se você pagar em dia, à vista, sem parcelamento, ao invés deles anistiarem a multa, eles dizem que você paga 50% da multa, eles te concedem um desconto de 50%. Tá? Então, nada impede que a anistia seja condicionada ao pagamento do tributo em um determinado período de tempo. Importante ainda a leitura do artigo 182 também do CTN, que diz: a anistia, quando não concedida em caráter geral, se ela não é concedida em caráter geral, ela é concedida em caráter individual. A anistia concedida em caráter individual é aquela em que a pessoa deve comprovar o cumprimento de determinadas condições ou requisitos para poder se beneficiar, tá? Então, a anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa em requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Portanto, aqui a gente já vê que se tem que cumprir requisitos e condições, eu estou falando de anistia individual. A anistia individual, em regra, ela não pode ser revogada, tá? Em regra, não.
Aí nós vamos ver o parágrafo único que vai trazer uma norma diferente. Então, lá no parágrafo único diz assim: o despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se quando cabível o disposto no artigo 155. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores aqui no caput do artigo 182 é que fala que a anistia individual ela é concedida por despacho da autoridade administrativa. Acontece que somente poderá haver esse despacho se houver uma lei concedendo anistia, se houver uma lei autorizando a autoridade administrativa a conceder a anistia. Por quê? Porque vige em nosso ordenamento jurídico o princípio da indisponibilidade do patrimônio público, ou seja, não pode a autoridade administrativa abrir mão do pagamento de uma penalidade pecuniária, por exemplo. Ele não pode anistiar, somente a lei é quem anistia. Então, para que se presta esse despacho? Se a anistia ela é individual, pessoal, ou seja, se a pessoa tem que cumprir requisitos e condições, o despacho é no sentido de afirmar que foi verificado, foram verificadas e estão presentes no caso concreto todas essas condições, todos esses requisitos, e por isso a pessoa se torna beneficiária. Então, regra geral, se o beneficiário cumpre com os requisitos, com as condições, ele não pode perder a anistia, ela não pode ser revogada. Somente será revogada a anistia quando a pessoa deixou de cumprir ou quando se prove que ela já não cumpria esses requisitos e essas condições. Portanto, repito, em regra, a anistia em caráter individual, ela não é revogada. Somente será quando se prove que a pessoa não cumpria ou deixou de cumprir com os requisitos ou as condições para sua concessão. É isso que fala aqui nessa parte final, dizendo, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. O artigo 155, ele trata da moratória em caráter individual e diz o seguinte: quando se prova que a pessoa não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos e as condições, revoga-se o benefício da anistia e essa pessoa deverá responder pelo crédito acrescido de juros de mora. Porém, se a pessoa utilizou de dolo, fraude ou simulação para a concessão do benefício, para poder se beneficiar da anistia, além do pagamento do tributo acrescido dos juros de mora, ela também receberá uma penalidade, tá? Então, a anistia em caráter individual, em regra, não pode ser revogada. Somente será revogada se for provado que a pessoa não cumpria ou deixou de cumprir com os requisitos e condições para sua concessão. E se ela, para se beneficiar da anistia, ela usou de dolo ou de simulação, além de pagar o tributo acrescido dos juros de mora, ela sofrerá também uma penalidade. Bem, em aulas anteriores, nós estudamos o Instituto da Remissão, que também é um instituto que trata do perdão. Por que também é um instituto que trata do perdão? Porque a anistia, objeto de estudo da aula de hoje, também é perdão. Então, qual a diferença entre anistia e remissão? O que elas têm em comum? Ambas perdoam, Ambas concedem perdão. Qual é a diferença? A anistia, ela perdoa só e tão somente só as penalidades. Já a remissão, ela perdoa o crédito tributário, tá? Crédito tributário é mais amplo, do que penalidade, porque crédito envolve a obrigação principal, o pagamento do tributo e também a penalidade. Então, é maior. Mas tem outro fator que diferencia e é o principal elemento diferenciador desses dois institutos jurídicos. A anistia é antes do lançamento. Por que ela é antes do lançamento? Porque ela é uma causa de exclusão do crédito tributário. Ela
impede o lançamento, ela impede, então, a constituição do crédito. Já a remissão, se ela perdoa o crédito, ela é após o lançamento, ela ocorre após o lançamento. Por quê? Como é que eu vou perdoar o crédito se o crédito ainda não foi constituído, né? Então, remissão é causa de extinção do crédito tributário, coloca fim ao crédito tributário por meio do perdão. Perdoa-se o crédito, se eu falo em crédito, já houve lançamento, né? A anistia é causa de exclusão do crédito. Por quê? Porque somente se opera antes do lançamento, antes de se constituir o crédito tributário, e somente é aplicável às penalidades. Pessoal, vimos então toda a matéria acerca da anistia. Vamos conferir, né, o nosso aprendizado através aí da resolução de uma questão de concurso. Cargo de especialista em regulação da Anatel. No que se refere à exclusão do crédito tributário e ao processo administrativo fiscal, decreto número 70.235 de 72, julgue o próximo item. Suponha que dois indivíduos tenham resolvido em conluio, já vamos marcar essa palavra que é importante, declarar valor de imóvel em escritura pública muito abaixo do valor de mercado, para reduzir o valor do tributo devido e ainda não constituído, e que, posteriormente, o ente federativo competente tenha editado lei tributária anistiando essas espécies de infração. Então, vamos de novo aqui, ó. Primeiro, a infração foi cometida por meio de conluio. Segundo, o crédito aqui, ó, não foi constituído. Se não foi constituído, eu não tive lançamento. Bem, a pessoa já cometeu a infração e depois dela o ente competente edita a lei anistiando, né? Nesse caso, a referida lei, aqui ela está fazendo uma afirmação, né? A questão faz uma afirmação para que a gente possa saber se ela está certa ou errada. Nesse caso, a referida lei contraria o que dispõe o CTN no que se refere à aplicação da exceção legal, não tendo, portanto, os referidos indivíduos direito à anistia. Essa questão, ela está errada. Por que errada? Porque nós vimos que, em regra, né, não podem ser anistiados os crimes e as contravenções, as infrações administrativas cometidas com dolo, fraude ou simulação e as infrações cometidas por meio de conluio, a não ser que haja expressa previsão legal nesse último caso. Portanto, infrações cometidas por meio de conluio, embora essa seja uma infração dolosa, se a lei quiser, ela pode ser anistiada. Então, essa questão está errada. Encerramos aqui mais essa aula de direito tributário. Gostaria de agradecer a companhia de todos e dizer que eu os espero na próxima.